Olá, seja muito bem-vindo ao Além do Fogo, o podcast do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, em parceria com a Fundação Dom Pedro II. Aqui nós falamos sobre a vida, os desafios, as expectativas daqueles que dedicam a sua vida a salvar outras vidas e patrimônios alheios. Hoje eu divido essa bancada com o meu comandante, alguém que me honra muito quando me chama de canga e amigo. Eu tenho um prazer de poder chamá-lo de, além de comandante, de meu amigo, o Tenente Coronel Costa Chaves, diretor-presidente da Fundação Dom Pedro II. Comandante. Saudações, Leonardo, saudações ao nosso convidado e a todos vocês que estão assistindo o nosso programa, o nosso podcast. É uma alegria muito grande estar com vocês no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a saúde financeira dos nossos heróis. Para isso, nós trouxemos um militar exemplar, um camarada, nosso amigo também, o Major Araújo, comandante lá do quartel de Inhumas, que atualmente é um especialista na área, tem feito aí já diversas palestras sobre o assunto, é um estudioso ávido por isso, tem abençoado já muitos bombeiros, né, com treinamentos, palestras nos quartéis. Ele já tem feito esse trabalho aí de forma recorrente e muito nos honra hoje com a sua presença, Araújo, e a sua disponibilidade de vir aqui para abençoar os nossos heróis mesmo, né? Ensiná-los a cuidar também do próprio patrimônio, não é isso? Seja muito bem-vindo. Queria que você dissesse um pouco a seu respeito, se apresentasse para o nosso pessoal, para aqueles que não te conhecem, dissesse um pouco da sua história, né? De onde você vem, mesmo lá da época de criança, né? Onde nasceu, se já tinha esse sonho de ser bombeiro ou não, e como que a carreira entrou aí na sua vida, e dizendo também sobre a sua atuação hoje no Corpo de Bombeiros. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite, muito obrigado, é uma oportunidade sempre ímpar estar aqui falando desse tema para a corporação, agradecer ao comando, agradecer à Fundação Dom Pedro, né, Coronel, Major, muito obrigado, e gostaria de saudar também a todos aqueles que nos acompanham, né, sejam bombeiros, sejam militares de outras forças, sejam civis que nos acompanham, para tratar desse tema que envolve não só os militares, né, mas que envolve a população de uma maneira geral. Em relação à questão da minha trajetória, né, pessoal, eu sou natural de Brasília, né, saí de lá muito cedo, com 5 anos de idade, vim para Goiás na época, onde hoje é o estado de Tocantins, né, com 5 anos de idade, e depois disso vim para Goiás de novo, depois da separação de Goiás e Tocantins, eu vim para Goiânia a primeira vez quando eu passei no concurso do Corpo de Bombeiros. Já em 2001, como soldado da corporação, né, tive a oportunidade de passar no concurso e vim pela primeira vez visitar a Goiânia já no dia do TAF, né, da prova física. E acabou que a corporação foi fazendo cada vez mais sentido para mim. Eu confesso que eu não tenho um histórico, aquele histórico bonito, emocionante, de sonho de ser bombeiro, como muitos têm. Na verdade, eu confesso que eu era um concurseiro, que queria passar num concurso público e passei no Corpo de Bombeiros, e depois foi que eu fui descobrir exatamente os detalhes, aquilo que a corporação fazia, né? Acertou na veia, então. Já no que passou foi o que apaixonou. Sim, aí eu acabei sendo aprovado, ao mesmo tempo também na Polícia Militar do DF, na época, né? E só que acabei ficando na corporação, permanecendo no Corpo de Bombeiros, já estava fazendo o curso aqui, e acabou que depois disso eu fui melhorando, evoluindo na carreira, né, estudando mais para poder justamente ter uma evolução dentro da corporação. Então, em 2001 eu era soldado, em 2005, final de 2005 eu já era terceiro sargento, né, à época existiam os concursos internos, onde eu fui aprovado, e logo depois eu tive uma carreira que durou 12 anos aí como praça da corporação, né, até passar na prova do CFO em 2010 e iniciar o curso em 2013. Então, fiz o curso de formação de oficiais de 2013 a 15 e aspirante
Aqui em Goiânia, fiquei ali no 2º Batalhão, ali próximo de Campinas, né? E logo depois eu fui para Inhumas, onde eu estou até hoje e agora há 3 anos no comando da companhia de Inhumas, da 7ª Companhia, a quem eu também mando um abraço a todos os militares que lá atuam comigo e a população de Inhumas e região que nos acolheu tão bem. E nesse momento agora estamos lá, atuando diretamente em Inhumas, e fico muito feliz com tudo que a gente tem conquistado, né? E como o senhor falou, né? Eu tive a oportunidade e a felicidade de me encontrar no meu trabalho, de maneira que eu tenho tanta história para contar em relação ao Corpo de Bombeiros, né? As experiências minhas profissionais, seja né, no trato com as pessoas, seja na minha especialidade operacional, que é de incêndio florestal, e agora, mais recente também, nessa oportunidade de tentar ajudar as pessoas ao máximo que a gente pode agora no aspecto da qualidade de vida, no que tange a educação financeira. Você é da turma do CPCIF, é diferente. Eu sou do CPCIF diferente de 2015, né? Boa. Araújo, essa relação entre o dinheiro e a qualidade de vida é algo que é bem lógico, né? A gente gostaria que você falasse um pouco sobre essa relação e quando que você começou a focar nessa parte aí, que é muito importante para a gente. Você está sendo uma referência dentro do Corpo de Bombeiros nessa temática dessa relação com o dinheiro, do dinheiro e a qualidade de vida, né? Sim. Fala um pouquinho para a gente. Então, é de conhecimento de modo geral, né, da população, e isso é um pensamento que é de senso comum, que o quanto o dinheiro é importante, né, para que outros aspectos da vida estejam também em equilíbrio. E a saúde não só do financeiro em si, mas os aspectos e as influências que eles têm em outra área é algo que é inegável, porque a gente não pode falar de saúde financeira de não ter saúde financeira e falar de um equilíbrio, por exemplo, no campo emocional, né? Segundo dados do IBGE, por exemplo, a causa financeira, o aspecto financeiro é a principal causa de divórcio, por exemplo, no Brasil. Então, está diretamente associado a questões, por exemplo, das relações interpessoais, do emocional. A gente não tem como dormir em paz, em equilíbrio, via de regra, se a gente tem um problema financeiro que nos impacta de maneira muito significativa. Se a gente não consegue trazer para dentro de casa uma condição de equilíbrio para os nossos filhos, né, para a esposa, para o esposo, enfim, para os familiares, para aquelas pessoas que a gente ama. No básico, se a gente não tem sequer o básico para poder se manter ali em equilíbrio, a gente tende a ter um ambiente de desarmonia em relação a vários aspectos da vida, levando inclusive a casos extremos de suicídio, né, como que é de conhecimento público também, né? Então, assim, a gente tem essa percepção e busca nesse sentido, trazer consciência, porque eu falo sempre, por onde eu passo, que tem coisas que são óbvias, mas que o óbvio precisa ser dito, porque ele parece óbvio para todo mundo, ele é óbvio para todo mundo, mas ele não vira uma verdade, e se eu não assumo aquilo como sendo parte de mim, porque parece que é um problema que só existe nos outros, de certa forma, e que eu estou imune, ou que vai dar certo, que eu vou dar um jeito de resolver, que eu não preciso me planejar, que no final tudo dá certo. E não é bem assim. Olha só, você falou sobre essa questão do óbvio, né, que precisa ser dito. Tem coisa que às vezes parece óbvia e não é, e que na verdade é até o contrário, né? Existe uma ideia de que aquele que é concursado, que tem emprego fixo, salário fixo, não vai passar por problema financeiro, né? Você acabou de falar, não, tudo se resolve, vai dar certo, né? No final do mês tem o salário, tem um 13º aí uma vez por ano, e aí isso é realmente, isso é real ou é um mito? Essa pergunta sua, Major, foi exatamente de encontro ao trabalho que a gente fez de pesquisa recente, que foi do meu CEGESP, né, do nosso CAO, né? Eu fiz um trabalho de pesquisa justamente voltado para isso. Terminei recentemente, agora no final de maio, né? Fiz a defesa
do trabalho de conclusão de curso, justamente voltado para isso. E a gente iniciou o nosso trabalho fazendo essa abordagem, esse contexto, essa contextualização desse cenário. E, de fato, há uma compreensão, há um pensamento, porque é cultural também essa questão nossa no Brasil, de buscar a segurança por meio do emprego público, né? Existe, claro, grandes empreendedores, existe uma leva grande de empreendedores no Brasil, mas existe uma busca muito grande por essa estabilidade na tentativa de se encontrar em uma segurança, teoricamente, em uma segurança, vamos dizer assim. Claro que ela também não deixa de ser real para muita gente. E a gente partindo desse princípio, em tese, nós temos o cenário perfeito. Nós temos uma pessoa que sabe quanto ganha, que sabe automaticamente quanto pode gastar, e a partir dali ela tem uma rotina que ela sabe tudo que ela pode fazer. Em tese, o cenário está todo desenhado. Eu posso viver dentro de uma determinada realidade financeira que me permite, salvo imprevistos, né? Salvo um imprevisto aqui ou ali e tal, mas via de regra, vamos colocar na regra geral, eu tenho um cenário perfeito. Eu posso viver dentro dessa realidade, eu posso trabalhar com a perspectiva de investimentos dentro dessa mesma realidade e eu posso vivenciar todos os aspectos da minha vida a partir desse referencial. Mas quando a gente vai desenrolar ao longo da vida e vai fazendo as pesquisas e vai avaliando, como a gente fez com a nossa tropa, e a gente investigou pesquisas de outras instituições militares no país, a gente vê que o cenário não é exatamente aí que se encontra, né? A gente vê que o resultado, na verdade, é um endividamento que chega a níveis de quase 90% a nível dos brasileiros, né? O nível de endividamento hoje no Brasil está na casa de aproximadamente 81,6%, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Nós estamos aí com quase 82% de pessoas, de famílias endividadas no Brasil. Então a gente vê que esse cenário, ele independente de onde a gente se encontra, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, ele não traz essa garantia por vários aspectos que se desdobram e que a gente vai falar um pouco mais de alguns deles. Mas o fato é, existe sim essa ideia da estabilidade, porém ela não é confirmada com o passar dos tempos, né, infelizmente. Você acha que essa falta de saúde financeira, ou esses endividamentos, né, que ainda que o bombeiro militar tenha essa segurança, né, você acha que esses endividamentos, esses problemas, acabam afetando também a saúde mental, os relacionamentos familiares e até o desempenho profissional? Você chegou a entrar nessa área de estudos? Sim, também fizemos algumas abordagens nesse sentido, fizemos pesquisas nesse sentido, quais os aspectos que diretamente interferem, né? E até aproveitando aqui para poder informar que os dados, como eu faço parte também da equipe do Programa Qualidade de Vida da corporação, esses dados eles foram justamente retirados dessa pesquisa que a gente fez. A gente fez esse trabalho de pesquisa junto aos militares nossos, a gente conseguiu alcançar mais de 50% da nossa tropa, dando um referencial muito bom em relação a isso. Né? Nós estamos falando de 1.667 bombeiros que foram ouvidos nessa pesquisa, que é uma pesquisa de cunho institucional e que ela foi base para esse trabalho que a gente realizou. Mas a gente tem, como eu falei, vários aspectos aí a serem analisados, mas eu não tenho dúvida alguma quanto à interferência disso na vida das pessoas, no dia a dia, na saúde mental, né, no desempenho do trabalho. A própria corporação traz o pilar humano como um elemento primordial, né, e toda instituição, via de regra, tem que trabalhar a partir desse viés, na minha concepção, de que o ser humano tem que ser o referencial primeiro. Eu não consigo trabalhar, ter um bom profissional sem um bom ser humano, sem um ser humano equilibrado, sem um ser humano que esteja em paz. Porque a partir do momento que ele vai para o trabalho com um problema financeiro grave, por exemplo, que é a abordagem de hoje, né, que nós trazemos aqui, fatalmente ele vai ficar preocupado com essa situação quando ele entrar para trabalhar. E outra, aí existem outros aspectos, porque aí ele vai ficar preso a esse cenário de buscar
ganhar mais, aí a gente tem os aspectos lá do serviço extraordinário, que ela não dispõe mais do tempo dela como de maneira livre, que ela fica dependente, enfim, aí vai se desdobrando em outras situações que também tornam cada vez mais complexo e cada vez mais difícil de resolver o problema. É possível? Considero que é possível, mas o caminho, primeiro, é a gente parar, pensar sobre o assunto, discutir ele, trazer informações e desenvolver cada vez mais o nível de conhecimento da nossa tropa. Araújo, em relação ao serviço extraordinário, os nossos bombeiros temos acesso ao serviço extraordinário. Como utilizá-lo em prol da qualidade de vida e não ao contrário? Você consegue dar algumas dicas aí para os nossos bombeiros em relação a isso? Sim, claro que quando a gente fala de financeiro, de educação financeira, existem vários aspectos, várias formas de se falar sobre esse assunto. Né? Não vai se encontrar uma unanimidade no sentido de falar assim, o que essa pessoa fala sobre educação financeira é unânime. Não, existem várias formas de se trabalhar esse aspecto. E ainda bem que existe. Né? Mas quando a gente fala, eu acredito que é um pensamento que, se ele não for unânime, ele alcança um público muito grande de quem trabalha no campo da instrução, da educação financeira, que é esse serviço extraordinário, dando um outro nome, é a nossa renda extra. A renda que ultrapassa aquilo que eu tenho já previsto como ganho financeiro mensal. E a renda extra é uma ótima ferramenta para muitas coisas. A partir do momento em que eu tenho um problema financeiro para ser resolvido, uma das vias para se resolver ele é fazer mais dinheiro. É ter renda extra. Mas a partir do momento em que eu planejo fazer isso, eu falo assim, não, eu vou fazer um planejamento para que eu durante o período de 1 ano, durante o período de 6 meses, durante o período, enfim, estabelece um período para poder sanar aquela situação. Então, eu me dedico a fazer renda extra para poder sanar um problema. E isso sim seria uma boa estratégia, porque a partir do momento em que eu faço renda, eu consigo abater eventual dívida que eu tenha, e a partir dali, pronto, eu tenho de novo restabelecida a minha situação que foi desequilibrada. Então o PSE, você utilizou um termo interessantíssimo, que é ferramenta. E toda ferramenta, ela é projetada para uma finalidade, mas se eu uso ela fora da finalidade, ela causa um problema. Uma motosserra, para cortar uma árvore com a técnica certa, com segurança, é ótimo, mas se eu não tomar cuidado, ela me corta. O PSE utilizado da forma errada, numa concepção errada, isso vai prejudicar. É uma ferramenta que vai prejudicar a qualidade de vida do bombeiro, não é isso? Como seria esse contexto do bombeiro que utiliza o PSE contra a sua qualidade de vida? Então, existem várias formas disso também acontecer. E a primeira, talvez a mais clara, vamos dizer assim, é a partir do momento em que a pessoa ela trata a renda extra como renda fixa. Ele não separa isso, ele não considera isso como uma renda variável no sentido de captação, que ele não tem ela previamente estabelecida. Ele agrega isso ao orçamento familiar. Exatamente. Como se ele fosse fazer sempre. Exato. E cada vez mais. Exato. Aí, porque assim, a gente tem um limite, né? Que é o limite de 192 horas mensais que a pessoa pode trabalhar, né? Com variações de acordo com o horário que a pessoa vai exercer aquela atividade, né? O horário de dia, à noite, enfim. Quando a pessoa pensa nisso, quando ela pensa nessa ideia de falar assim, eu vou confiar que essa renda, ela não vai mais sair do meu contra-cheque, vamos dizer assim, né? E aí se estabelece a situação de risco. Porque vocês entendem, assim, que o serviço extraordinário, ele é um serviço por demanda. Ele é oferecido por demanda do Estado. O Estado fala assim, eu preciso de gente para trabalhar nesse horário e eu ofereço essa contrapartida financeira. Mas desde que haja demanda. Se porventura, em algum momento, o Estado falar assim, não, nesse momento a gente não
não necessita dessa mão de obra nesse local. A gente necessita em outro. Quem está naquele local que fez o compromisso, ele começa a adquirir um problema. O que seria a solução passa a ser um problema. Porque ele confiou naquilo que era fora daquilo que ele tinha controle. Quando a gente coloca aquilo que a gente... Na verdade, todos os aspectos da vida. Quando a gente se submete a coisas que a gente não tem controle, a gente não tem como prever o resultado. Então, essa perspectiva da renda extra nesse sentido, ela é perigosa. Porque ela me coloca... Eu já recebi relato de pessoas que me procuraram buscando ajuda por isso. Falou assim, ó, eu apostei nisso. E aí houve uma mudança, e a pessoa já não tinha mais acesso aos mesmos valores e teve um problema. Eu já recebi um outro relato ainda mais até mais complexo, de um militar que logo no início da carreira fez uma dívida um compromisso de R$5.000 mensais, de parcela de uma casa de R$1 milhão. Não, já colocou na cabeça o seguinte, eu não posso me afastar, não posso tirar férias, porque com as férias eu ganho menos do que eu ganho com o serviço. E assim, e a qualidade de vida, onde fica? Onde fica a saúde mental, onde fica o convívio familiar? Porque aposta-se nesse momento aí que eu vou dedicar 20 anos, talvez 30 anos, não sei como foi feita a dívida, para ter um patrimônio, que é uma casa. Que primeiro vai pagar um monte de vezes mais, né, de juros ao longo do tempo. E se algo der errado? E se essa pessoa adoece? E se acontece qualquer coisa que impede ela? E aí vai afetar vários aspectos da vida, não tem dúvida. E imagina um cenário pior, se essa pessoa, em algum momento, ela ficar numa situação que ela não conseguir mais e perder esse imóvel. Olha o cenário que se estabelece, o risco que se estabelece, quando a gente não tem um controle, ou pelo menos não coloca o trabalho ou a realidade financeira dentro da nossa realidade, que eu considero que é o caso. Então, nesse sentido, a gente tem um cenário muito, muito desfavorável, né? Você citou um caso muito emblemático, até surpreendente, né? Um valor como esse, confiante no salário, nesse extra, né? Sim. A gente poderia dizer que, na prática, a pessoa muda o patamar de vida, né? Como que eu vou dizer? O padrão de vida, baseado não em algo que é certo, mas em algo que a palavra é justamente o contrário, é incerto, né? E aí você disse do financiamento da casa. A gente poderia colocar, e assim, nos seus estudos você encontrou isso, né? Uma pergunta, você encontrou esse tipo de situação em que o camarada, por exemplo, faz o consignado, que também é uma ferramenta interessante que nós temos, mas que também usado de forma ruim, né? É o mesmo problema da motosserra que o comandante falou, e ainda tem essa questão, se a gente junta duas ferramentas usadas de forma ruim, eu acredito que é pior ainda, né? Então, tem o consignado, tem o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito, né? Tem aquele limite lá do cheque especial do banco. Hoje ninguém usa cheque, mas tá lá o limite lá para você sacar a hora que quiser, né? Então você não emite o cheque, mas vai lá e saca do limite. Às vezes confiante nesse extraordinário que ainda vai fazer, né? Você encontrou isso? Você acha que isso se relaciona bem com o que a gente está falando aí? A gente foi objeto de estudo nosso, inclusive eu utilizei eu pesquisei alguns contra-cheques como referência para a gente ver realidades de pessoas que estão na corporação, né? Utilizei alguns referenciais aí a gente utilizou alguns, buscou aleatoriamente pelo grau de endividamento de alguns contra-cheques, né? Sem identificação, enfim. E de fato há uma relação direta. O que acontece? A gente, só para dar um parâmetro aqui, para ter uma noção do que acontece, nós temos pessoas com realidades aí de pessoas na corporação que está aí num salário em torno de, não sei, de R$10.000, 12 mil, que está recebendo 2 líquido, 1,5. Tem gente que recebe 20, que está recebendo 6, 7. Tem gente que recebe 30, que está recebendo 8 líquido, porque o resto está comprometido, né? E nós estamos falando aqui num empréstimo que não é
Não é qualquer tipo de comprometimento. E eu não estou falando contra o consignado. A realidade de qualquer crédito é bom ter crédito. É muito bom ter crédito. A questão é o uso que se faz dele, que pode ser bom ou ruim. A questão é só essa, né? Porque assim, quando eu preciso, por exemplo, eu já precisei de crédito, por exemplo, para terminar de pagar a minha casa, por exemplo. Eu peguei um valor que eu precisava para terminar de pagar o valor da minha casa e fiz, deu tudo certo, tá ótimo. Então, assim, não tem nada contra o crédito é uma ferramenta muito boa, tem um mês ali, às vezes tá um pouquinho mais apertado, usou o cartão de crédito, não tem problema, chegou, mas eu tenho um controle que no próximo pagamento ali eu não vou pagar o limite, eu não vou pagar o mínimo, eu vou pagar ele integral e eu não vou contrair uma dívida de juros muito altos, que é o caso do cartão de crédito, cheque especial, né? Então, assim, nesse sentido, não tem nada contra o crédito. Agora, assim, nós estamos falando, vou voltar ao ponto, a gente está falando de um crédito hoje que ele permite comprometer a nossa renda, ou pelo menos parcialmente a nossa renda lá no contra-cheque, em 12 anos. Eu estou falando de 12 anos da nossa vida, que vai estar, em tese, se a gente não amortizar, que a gente vai estar falando, são 144 parcelas. E assim, a gente está comprometendo, e tem gente que compromete ao limite. Tem gente no nosso meio que está com o contra-cheque comprometido total. Até onde deu. Seja com relação à questão do consignado, que era o problema analisado também por nós no estudo, né? E seja em relação à questão do cartão benefício, que também veio para ser mais uma forma de crédito, que a princípio seria para ajudar, mas que muitas pessoas também se endividam ainda mais. Até porque, como a taxa de juros tende a ser atrativa, né, as pessoas tendem a buscar esse caminho como primeiro, e está tudo certo. Agora, esse nível de endividamento é que é preocupante, porque a partir do momento em que eu tenho um endividamento muito alto, que está comprometendo, aí eu estou falando de pessoas que têm comprometido em torno de 70% do seu salário líquido. A que ponto nós chegamos? Eu tenho casos relatos de casos de pessoas que estão buscando judicialmente reconhecimento de uma situação de superendividamento dentro da nossa realidade. E, assim, não é qualquer coisa. É um cenário crítico, né? Extremamente crítico. Pois é. O podcast, ele vem como essa oportunidade de propagar as informações, os conhecimentos aos bombeiros dos vários quartéis, várias cidades, para aquele bombeiro que está numa situação difícil. Quais são as dicas? O que ele pode fazer para estar mitigando essa questão e tentando aí novos ares para sair, né, dessa situação? Eu vou até voltar um pouquinho para fazer uma observação que tem relação também com essa questão. Quando o Major Leonardo comentou sobre a questão do padrão de vida, nós temos um problema que é de cunho social, né? Isso não é só na corporação, isso é na sociedade, né? Como um todo. A gente tende a buscar validação no meio que a gente vive. Isso não é absurdo para ninguém, né? E a gente... Vamos imaginar o cenário. A pessoa vai morar num condomínio fechado. Tudo bem, ela está ali. Quando ela começa a ver que o vizinho tem um carrão, que o outro vizinho tem um carrão e ela não tem um carrão, ela começa a se cobrar. Existe essa possibilidade. Porque o padrão em que eu estou inserido me impulsiona a querer me igualar nesse padrão. Ou até superar, muitas vezes, sim, né? Eu quero ter um carro melhor do que o do vizinho, uma casa maior do que a do vizinho. Né? E aí isso, claro, naturalmente vai para outros aspectos, às vezes até de cunho psicológico, né? Que aí... Mas a pessoa quer se autoafirmar e quer se estabelecer nesse padrão. Porque quando eu chamo de padrão, o que é que eu chamo de padrão? Padrão é de fora para dentro. É aquilo que os outros, que eu interpreto, na verdade, que os outros querem de mim. Isso é um padrão. Isso é um padrão. Agora, quando eu falo de qualidade de vida, que é a nossa abordagem, é de dentro para fora. O que é que me faz bem? O que é que me faz feliz? O que é que me faz ficar em paz? O que é que me faz ficar equilibrado? O que é que me agrada de verdade? Para além do pensamento alheio. Isso é qualidade de vida. E muitas vezes, de maneira não muito absurda e não muito
né, extraordinária, elas não se coincidem, né, o que os outros querem e o que eu quero para mim de verdade. E esse é o problema, muitas vezes, que as pessoas enfrentam. Muita gente se endivida, às vezes, vamos dar um exemplo aqui que até que foi relatado de maneira genérica, vou comentar aqui, né? A pessoa chega para trabalhar no Corpo de Bombeiros, acabou de passar no concurso. Ela está na academia, e aí ela vai com o meio que ela tem, às vezes ela ganhava um salário mínimo e meio, enfim, e ela passa a ganhar um salário melhor. E ela chega lá no Corpo de Bombeiros, começa a fazer, e aí vê que os colegas começaram a comprar carro. Um tem um carro, outro tem outro tem outro, e ela está andando de ônibus, ou está andando num carro velho, e ela pensa assim, opa, agora eu sou bombeiro. E aí vem a frase que eu considero extremamente perigosa, financeiramente falando. Eu mereço comprar um carrão. Eu mereço ter tal coisa. Eu mereço isso porque eu ralo, porque eu sou... Tudo bem, eu concordo que existe um fundo de merecimento nessa história. Mas esse eu mereço, quando ele é a base para o cometimento de uma irresponsabilidade financeira, de algo que vai me trazer um descontrole durante aí 5 anos, 6 anos, 10 anos, sem que tivesse necessidade de ser feito, simplesmente para satisfazer um padrão que está fora de mim, aí vira um problema. Porque esse eu mereço, ele dá felicidade, mas ele dá uma sensação de alegria, de alívio. Quem nunca saiu de casa e fez compra e se sentiu melhor? Quem? Todo mundo. Em algum momento saiu de casa e falou assim, poxa, aí sai com aquela sensação de comprou tal objeto, fez, enfim, qualquer coisa, um carro, uma camiseta, um tênis, qualquer coisa, e deu uma sensação de alívio, de tal, mas ele é passageiro. Esse sentimento é passageiro. Daqui a pouco se estabelece uma outra necessidade do eu mereço, e uma outra que se segue a outra e sem fim. Porque essas coisas não garantem, elas não são perpétuas, elas são passageiras. Elas estabelecem uma sensação de equilíbrio e de paz, vamos dizer assim, curta, de validade curta. Eu achei muito interessante quando você falou assim, a respeito do padrão, né, que você disse que é o externo, e aquilo que é o interno, né, que eu acho que você usou um termo para o interno também. Qualidade de vida. Qualidade de Sim, vida. qualidade isso, de vida. Qualidade de vida. Acho que eu me identifico muito com isso, né, porque eu mesmo fujo do padrão. Eu moro numa casa pequena, eu ando num carro antigo, um carro de ano antigo, mas tá ótimo, né? Me leva para onde eu preciso, leva minha família com qualidade e segurança, e é o que e tá quitado, né? Aquele negócio é velho, mas tá quitado, é velho, mas é meu, né? Aquela coisa assim. Mas por quê? Porque o que me dá qualidade de vida, né? Falando de forma pessoal, são experiências. Sim. E eu gasto muito dinheiro aos olhos de muita gente me critica, inclusive por conta disso, com coisas efêmeras, com coisas que são experiências mesmo, né? Então, eu gosto de curtir momentos com a minha família, eu gosto de estar em bons restaurantes, eu gosto de fazer boas viagens, eu gosto... coisas que ficam marcadas mais na mente, na memória e nas fotografias, né? E ali no subconsciente da minha filha, por exemplo, né, momentos que eu gastei, que eu estive com ela, isso tudo demanda custo, né? E eu invisto muito mais nisso do que em patrimônio, né? Então, nesse sentido, eu me vejo bem fora do padrão, né? Que eu posso dizer assim, do padrão para oficiais do Corpo de Bombeiro, por exemplo, né? Poderia citar outras coisas. E eu sempre achei que se para o outro a qualidade de vida é o patrimônio, que ótimo, né? Ele está correto em buscar aquilo, né? Para mim, a qualidade de vida está em outra coisa. E não é certo nem errado, só é diferente, né? Aos meus olhos, só é diferente, né? Eu me sinto muito bem assim. Então, me identifiquei muito com a sua fala, só queria deixar registrado isso aí, que faz muito sentido para mim. Mas assim, eu quero aproveitar a vinda do Araújo aqui para a gente realmente extrair dele as dicas práticas. Bora! Para a pessoa sair da areia movediça. O cara tá afundado na areia movediça. O que ele tem que fazer para já começar a sair dessa areia movediça em que ele se atolou
e agora percebeu, rapaz, eu quero sair desse negócio aqui. Viu o podcast? Eu quero sair, né? Dicas práticas, Araújo, pra gente. Vamos lá. Tava anotado aqui. Tava anotado aqui, não ia esquecer não. Mas eu ia te arrochar, mas você tá preparado. Mas eu achei muito importante fazer essa observação dessa questão do padrão e da qualidade de vida desses referenciais. Mas vamos lá. Uma coisa que eu considero crucial para que a pessoa possa começar a pensar nessa mudança, começa a estruturar essa mudança. Primeiro, ela tem que saber para onde o dinheiro dela vai. Primeira dica. Saber para onde o dinheiro está indo. O pensamento da pessoa... É a planilhazinha mesmo, Araújo? Isso. O pensamento da pessoa que fala assim, ó, que ela recebe o dinheiro, ela fala assim, não, ao final de uma semana eu não sei para onde meu dinheiro foi. Tá errado. Vixe. Financeiramente errado. Se a gente for olhar para uma ótica... uma ótica de quem precisa se corrigir financeiramente, tá errado. E planilha, todo mundo tem condição de fazer. Então pega aí um caderno, uma caneta e começa. É um pedaço de papel e uma caneta para falar assim, eu vou para escrever exatamente tudo que eu gasto. Vai ter que superar o medo, né? Porque Sim. Eu imagino que tem muita gente que vai ter até medo prefere não saber. E eu faço até uma observação mais detalhada. Não é simplesmente o que sai do meu cartão de crédito ou da minha carteira. É o que eu já gasto previamente. Porque eu vou dar um exemplo prático aqui, que me foi relatado. Esse não foi eu, foi uma experiência minha, mas me foi relatado dentro da corporação. O militar estava com um problema financeiro. E aí procurou um outro militar e comentou sobre o assunto. Eu estou com um problema e tal, meu dinheiro não dá. Não dá. Ele falou assim, faz o seguinte, o cara foi muito... Ele também estuda também na área, né, gosta também da área, e foi muito inteligente da parte dele. Me traz as suas dívidas, me traz o extrato do cartão, essas coisas. Tal. Ele levou. Quando ele levou lá, ele foi pontuando, observando o que tinha. Aí ele falou assim, isso aqui. Ele tinha descontos que ele não sabia que tinha. Como, por exemplo, de streaming, de TV, de vários pacotes, né? Vários pacotes que ele contratou ao longo do tempo e que não sabia que tinha. E aí ele falou assim, isso aqui é necessário? Você vê isso aqui? Você usa esse serviço? Ah, não, tem lá em casa, amanhã nem. Eu quase não fico em casa. Primeira coisa, já corta os streams que são desnecessários. Na verdade, e as assinaturas. Exato, tudo. Todas as assinaturas desnecessárias, corta. Aquela que é fundamental mantém e a desnecessária corta todas. É porque o que a gente... Quando a gente fala de problema financeiro, a gente tem que recuar no nosso padrão de vida. Para ter qualidade de vida. Eu preciso recuar no padrão. Se eu falo que eu quero melhorar minha vida financeira, mas eu quero fazer tudo como eu já faço, e se está dando errado, vai continuar dando errado. Tem que mudar. Então eu tenho que mudar esse padrão. E o que é mudar esse padrão? É recuar. Se eu tenho um carro de 100 mil, eu preciso... É essencial que eu tenha um carro de 100 mil? Se não for... Troca num de 40. Vende, vai ter um... De 30. Vai ter um valor para poder amenizar uma dívida, por Fiat exemplo. Uno com a escada no teto. Esse carrinho desemboca. Esse é o carro, viu? Compra um Fiat Uno. Diga de passagem, é o carro da Chapada dos Veadeiros. É o que aguenta. É caminhonete e Uno quadrado. Então, assim, vamos lá. Então, assim, esse para mim é o inicial. Saber para onde o dinheiro vai, mudar o padrão, reduzir o padrão. Então, primeira dica, caderninho, inaugura um caderno, já anota todos os gastos. Segundo, verifica aquilo que está gastando que você não precisa. Que é ou não essencial. Cortou. Pronto. Tá com um carro, esse carro não é essencial, troca de carro, já pega um carro mais barato. Um carro que não estraga toda hora, né? De preferência. Já tem aí 3 dicas. Vamos para mais dicas aí. Eu vou além. A gente fala de carro, mas eu vou além. Eu já cheguei a sugerir. Claro que assim, a pessoa tem que estar disposta a querer mudar. Isso é fato, né? O princípio é o ser humano, é ele tem que querer. Não adianta, a gente pode trazer todas as ideias que forem. Se a pessoa não comprar a ideia, não quiser vivenciar isso, esse processo, é o processo quem vive é a pessoa, assim como de uma dependência química, qualquer coisa, o processo é a pessoa que vive, é ele que vai sofrer as consequências do processo, então ele tem que estar disposto a passar pelo processo. Mas vamos lá,
Então, assim, a pessoa... já teve uma vez que eu cheguei a sugerir, depois até foi concretizado, né? A sugerir que a pessoa vendesse a casa própria. A única que ela tinha. Porque o nível de endividamento estava tão alto que eu falei, vende a sua casa. Recomeça. Mas recomeça em paz, recomeça... Controlado, porque isso aí é uma bola de neve que não vai acabar desse jeito. E quebra um paradigma muito forte, né? Sim, esse da casa própria. Então, assim, é impactante. Eu concordo que não é fácil, é porque existe a cultura nossa, do brasileiro, essa questão da ter a casa própria, ela passa uma segurança, ela passa uma ideia de pertencimento, de que eu sou mais, eu sou melhor, eu me reconheço a partir do momento em que eu tenho um teto para morar. Isso é uma perspectiva nossa, não estou falando que é errado, não. Estou falando que isso está enraizado na nossa cultura. Quando a pessoa pensa na ideia de que ela tem que se desfazer disso, ela vê vários contextos que ela tem que quebrar, vários padrões, e esses paradigmas estão aí. O paradigma social, como é que a sociedade vai me ver, por exemplo. É como se fosse um retrocesso, né? Sim, uma derrota. Sim, exato, uma derrota. Retrocesso, eu acho melhor derrota. A pessoa sente que ela fracassou, porque ela deu um passo atrás. Mas, na verdade, ela está mudando o paradigma e ela está começando a vencer. Eu considero... Na prática, isso. Dentro de uma perspectiva que ela vai fazer com que o cenário financeiro dela mude para ela ter um melhor, aí sim, nessa perspectiva. Claro que o cenário é analisado caso a caso. Eu não estou falando que todo mundo tem que vender a sua casa para resolver seus problemas. Mas o carro já é uma coisa mais prática, né? Sim, é mais fácil de fazer. É de melhor visualização também. Porque a casa envolve também muito mais sentimento também. Também é mais desafiador. Tem uma questão familiar também, eu diria, tem a segurança da família, tem tudo. Mas eu agora falo assim, é caso a caso. Não tem como eu falar aqui que todo mundo tem que fazer isso. Não, faça você, venda a sua casa. Todo mundo que tem dívida, vende sua casa. Não é, a questão não é essa. Mas eu já cheguei a aconselhar pessoas a fazerem isso e fez. E fez para poder entrar num patamar melhor. Sair da areia movediça. Uma pessoa que estava... E era a pessoa que falava para mim assim, eu não consigo dormir. Eu não tenho paz para dormir. Vendeu a casa, já melhorou, já consegue dormir. A saúde dele já melhora globalmente. Sim. Porque a pessoa precisa dormir. Sim. Senão o organismo não aguenta. E esse não dormir é literal. Não é metafórico, é literal. A pessoa chega ao ponto de que ela não tem paz. As dívidas estão batendo na porta todo dia. Então, então estamos aí nesse evoluindo um pouco mais. Então, assim, se você tem patrimônio que você pode reduzir o seu padrão de vida naquele período, e para poder você ter condições de, a partir dali, ter uma realidade financeira melhor, esse é um caminho. E eu estou falando, nós estamos falando aqui, claro, nós falamos para todos, mas na perspectiva de um servidor público que tem um salário fixo, nós temos o principal ativo que precisa para a gente ter sucesso financeiro, que é geração de riqueza. Eu tenho um trabalho e eu tenho produção de recurso financeiro. Eu tenho produção de riqueza. Porque eu só consigo produzir estabilidade financeira com riqueza gerada por mim, pelo meu trabalho. Via de regra, né? Então, assim, essa é a grande ferramenta. Mais alguma dica aí, Araújo, para a pessoa sair dessa areia movediça aí? Vamos além. Vamos considerar que a pessoa tenha um pouco de recurso e que ela possa já pensar em fazer algo para poder evoluir financeiramente. Recomendaria. Vamos lá. Agora, mês de julho, o pessoal foi promovido. Sim. Então, já tem um pequeno salto aí no final do mês. Alguns até grande, né? E alguns até grande. A pessoa teve esse salto. Então, ela vai melhorar o padrão de vida ou ela vai aproveitar esse valor a mais e para investir? O que você... falaria? Até antes de investir, às vezes até pagar a dívida, Pagar a dívida primeiro. Então, nós estamos numa janela, vamos dizer assim, de oportunidade. Considero eu. Janela de oportunidade.
Que janela é essa? Nós estamos num momento em que vários aspectos financeiros houve mudança e que vai atingir muita gente. PSE melhorou um pouquinho. PSE, hora-aula. Hora-aula melhorou um Nós pouquinho. tivemos a gratificação de quem está no entorno melhorou um pouquinho. Melhorou um pouco. Foi criada o alimentação, Alimentação, AC5. AC5. Quem está no entorno foi promovido, dá aula e faz PSE. Então aí já tem muitos oportunários ao mesmo tempo. Em todos os aspectos tem a perspectiva de evolução do aspecto O financeiro. primeiro sargento que foi a subtenente e é instrutor no entorno. Ó, Subão, novo Subão. Atenção na dica do Araújo. Então, nós estamos... E aí nós temos toda essa realidade, todas essas pessoas. Nós estamos falando de promoção aqui que atingiu praticamente 1/4 do efetivo, né? 1/4 do efetivo do CBMGO teve melhoria salarial em julho. Sim. Terá. 1/4. Nós estamos falando aí. 1/4. E aí nós estamos falando de todos esses cenários que estão envolvidos aí. Quando eu vou aos quartéis falar com a tropa, algo que eu sempre falo, que eu sempre pergunto. Eu pergunto para a pessoa naquele momento, eu falei assim, vamos considerar o referencial de hoje. Você consegue, com seu salário de hoje, chegar ao final do ano, pelo menos vivo, trabalhando, como você está hoje? Você consegue continuar como você está hoje? Ao final do ano, você consegue chegar lá? Praticamente vai ser muito, muito difícil que alguém julgue que não consegue chegar lá, né? Então, se eu consigo chegar lá na condição que eu tô, por que eu não posso evoluir numa situação mais favorável? E evoluir significa mudar a minha forma de tratar o dinheiro. Por que eu não posso evoluir? Por que esses R$1.000 do AC5, vamos dizer assim, porque esses R$1.000 eles não podem ser destinados parcialmente, pelo menos, vou até minimizar, parcialmente, para focar diretamente em pagamento de dívida ou investimento, ou realização de investimento? Por que com a parte desse valor que eu tirava do PSE, ele não pode ser destinado exclusivamente para um fim que vai melhorar a minha saúde financeira? Por que eu tenho que incorporar tudo isso e no mês seguinte falar de novo para mim que eu não sei para onde é que meu dinheiro vai? Isso é uma mudança não é uma mudança simplesmente de destinação do dinheiro, é uma mudança de comportamento e de cuidado com a gente. Porque se eu consigo viver sem os R$1.000 esse mês, no mês que vem, eu posso viver com o meu salário e mais 500 e destinar 500 para outra coisa. Vamos considerar só os R$1.000. E a partir daí, e eu falo, a pessoa que poupa, que guarda dinheiro, ela sabe o valor que esse dinheiro tem. Porque no dia que ela tiver 5.000 guardado, e não mais só dívida para pagar, 5.000, 10.000, ela vai se sentir mais segura. A sua família vai estar mais segura. E ele vai pensar melhor na forma de gastar, porque uma coisa puxa a outra. Porque quando eu sei poupar, quando eu trabalho para poupar, eu não vou simplesmente falar eu mereço. Eu não vou simplesmente passar o cartão e depois eu dou um jeito de pagar. Porque eu sei o valor que esse dinheiro tem para mim. Como foi difícil para eu guardar aquele dinheiro, para eu simplesmente desfazer dele de qualquer jeito. E eu falo isso, não é só em planejamento, não é só de guardar o dinheiro. É de planejar uma viagem com a família, como no seu caso. É de aproveitar pequenos momentos. Eu falo que uma coisa que é muito bom a gente fazer, e eu procuro fazer isso na minha vida, é me fartar do pouco. Uhum. É conseguir aproveitar os pequenos momentos da vida sem tanta restrição. Uhum. Porque, assim, quando a gente fala de financeiro, de endividamento, nós estamos falando de coisas que são impactantes demais na nossa vida, porque o quanto é ruim a gente querer fazer coisas básicas e não conseguir. Eu não posso ir comer uma pizza com a família, por exemplo. Eu não posso ir em Caldas um dia. Eu não posso fazer... vai minando as possibilidades. Não, eu tenho que trabalhar, porque senão eu não consigo fechar o mês. Nós estamos com estatísticas aqui, que a gente tem uns cadetes que estão fazendo uma pesquisa lá, concluindo o trabalho de conclusão de curso, né? Eu sou orientador deles, né? Em relação a esse tema, e eles fizeram um trabalho voltado para os inativos, buscando saber a realidade financeira dos inativos. E a gente tem um cenário lá que, infelizmente, mais da metade desse público, eles precisam de renda extra hoje para poder pagar suas contas. Eles já não têm mais acesso a essa renda extra.
Eles não têm... E aí, assim, a mentalidade, por exemplo, de que guardar dinheiro é importante, a gente fez uma pesquisa e deu quase 100%, que é importante. Então, assim, o pensamento das pessoas é totalmente coerente a isso. Só que na ação, eu sempre penso que eu tenho que gastar tudo que eu ganho. E aí, no mês que vem, se entrar R$1.000, se entrar 1.500, se entrar 2.000, eu tenho que dar um jeito de incorporar isso de maneira que ele vai se desfazer, vai sumir, vai se dissolver na minha frente, eu não vou conseguir controlar, e aí eu preciso de novo de um aumento de novo. Para aquele bombeiro que consegue segurar aí R$500 por mês, R$300 por mês, R$1.000 por mês, ou até mais, que nunca investiu, qual é a dica, Araújo? Ele hoje assistiu o podcast e falou assim, olha, eu quero começar a investir. Qual que é a dica? O que ele tem que fazer para começar? Dica prática. Então, nós temos várias formas de investimentos, né? Várias possibilidades de investimento no mercado, mas eu vou começar pela mais segura de todas. Pensando assim, a pessoa não quer submeter inicialmente a um risco. E já passo mais outra dica, que ela é maior, acho que de todas as outras que eu passei. Conhecimento. Conhecimento é a melhor dica de todas. É o melhor investimento que eu posso fazer em mim, no sentido de ter domínio sobre qualquer coisa e de fazer coisas retornarem de maneira positiva na minha vida. Porque se eu não tiver domínio sobre o tema, fica mais complexo. Conhecimento. Na prática, eu vou acessar o YouTube, vou acessar um canal. Qual canal que você recomenda? Então, o que a gente vai fazer? Existem vários temas lá na internet, é muito fácil. Se a gente quiser, por exemplo, explorar o YouTube nesse sentido, é muito bom. Só que o que eu faria? Qual que seria a minha dica nesse sentido? Existem cursos, eu já fiz cursos também na área e tal, e eles vêm, é bom que eles vêm bem organizadinho, né, e tal, mas assim, mas é possível também encontrar de graça no YouTube muita coisa. Mas aí o que eu faria? Vamos montar um programa de estudo. YouTube, programa de estudo. Eu vou lá, digito lá, por exemplo, renda fixa. Aí dentro da renda fixa eu coloco lá Tesouro Direto. É uma aula, né? O Tesouro Selic. Tesouro IPCA+. É uma outra aula. Vou estudar sobre isso, né? Aí eu vou estudar sobre CDB, uma outra aula. Vou ter a noção do que é o CDB. Vou fazer aula, vou para renda variável. Para eu ter noção do que é. O que é renda variável? Uma aula sobre renda variável. Uma sobre ações. Outra sobre fundos imobiliários. Tá tudo disponível lá. Eu pego uma dessa de cada vez e vou estudando. Vou estudando sobre esses temas, para eles me darem um referencial, para eu ter uma noção do que aquilo fala. E aí, voltando para o investimento, a gente tem uma cultura, o brasileiro, da poupança. Porque é mais familiar. É cultural, é familiar, e a gente considera a poupança segura. E eu não estou falando que não é. Mas assim, a gente pensa assim, é seguro, eu conheço. O meu gerente, a gente tem uma relação bacana e o meu gerente tá de boa, falou que é bom, e aí eu coloco lá. E o gerente tá na função dele, o gerente é funcionário do banco. E eu não tô falando mal do gerente, mas o gerente é funcionário do banco, ele vai oferecer aquilo que são os produtos pro banco. Normal, tranquilo, tudo certo. Né? O CDB, enfim, qualquer coisa. O título, né? O título de capitalização, é do banco, são produtos do banco. Agora, vou passar aqui uma dica de investimento mais segura que a poupança. Diga-se passagem, a mais segura do Brasil. Melhor ainda, a mais segura de qualquer país no mundo, que são os títulos do governo federal, os títulos da União. Tesouro Selic, né? O Tesouro Direto. Tesouro Direto, que aí está o Tesouro Selic, está o IPCA+, o Tesouro Prefixado. Esses investimentos, hoje, nesse momento, todos eles rendem mais que a poupança. Nós estamos falando aqui de o dobro de rendimento, pelo menos, da poupança, né? Praticamente, porque incide imposto de renda também, mas mesmo assim a rentabilidade é superior da poupança. E mais seguro que a poupança, porque os títulos de qualquer país, independente do governo que está à frente, eles têm uma garantia, porque é a riqueza do país que está em jogo, dando suporte e garantia. Não tem a garantia que muita gente já ouviu falar lá do IFGC, né?
do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito no caso lá, ficou muito famoso aí por causa do Banco Master, né? Porque o Fundo Garantidor de Crédito, 250 mil por pessoa, por cada, né? Enfim. Aí o Tesouro não tem, mas o Tesouro é ainda assim mais garantido, mais seguro, porque envolve as riquezas do país. Nós estamos falando dos investidores. Se o país dá calote nos investidores, os investidores saem do país, tiram as riquezas, e o Brasil fica numa situação financeira cada vez pior. Então, esse cenário não se sustenta. Então, para sustentar esse cenário, é necessário honrar esses compromissos. Via de regra, não se fala, não temos histórico de calote do governo quando a gente fala de tesouro direto. De tesouro, que vou repetir, o tipo de investimento mais seguro que tem no país. Para o nosso bombeiro já investir no Tesouro Direto essa semana, o que ele tem que fazer? Então, o caminho é simples, né? É porque toda novidade, né, causa um certo receio, mas é simples. As pessoas elas têm que entrar lá na internet e pesquisar corretoras de investimento. Existem várias. Existem algumas vinculadas a bancos, né? Nós temos, por exemplo, a Sofisa, por exemplo. Sofisa, tem outra vinculada ao Nubank, tem outra vinculada... tem a Rico, por exemplo. Enfim, tem várias que são corretoras. O que são essas corretoras? Essas corretoras são o caminho por onde o dinheiro passa para eu investir. É por meio dela que eu tenho acesso aos investimentos. Elas estão vinculadas, elas têm acesso à plataforma da B3. A B3 é a plataforma que oferece, que é do governo, né, que ela é a banca de investimentos, vamos dizer assim, ela tem a carta de investimento delas. A B3 é o que nos oferece todos os investimentos que existem no país. A B3, tanto é quando a gente vai fazer uma conta numa corretora, a gente tem que fazer a conta lá, abrir uma conta igual abre conta no banco, só que é tudo online, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas é online, é perigoso. Os nossos bancos também são online. Eles têm a agência física lá, mas tudo se resolve hoje online. A dinâmica é a mesma, né? Não precisa ter medo por conta disso, não. Então, assim, aí tanto é quando eu começo a fazer, eu faço um cadastro, eu vou fazer um cadastro lá em qualquer uma dessas corretoras, ele vai identificar um padrão de investimento que está lá, né? Que ele vai falar assim, qual que é o padrão de investimento? Ele vai perguntar várias informações, não tem receio de informar. Eu preencho esse formulário dentro da corretora, posso ter conta em várias corretoras, não tem problema, e as corretoras eu vou receber um e-mail depois de confirmação, uma senha, aí eu cadastro a senha, faço minha senha, e vou receber também um e-mail da B3, para poder ter acesso aos investimentos das ações, da renda variável. Então, assim, para isso eu tenho que ter acesso à B3. E eu vou receber e vou cadastrar. E aí, a partir daí, eu posso entrar mensalmente lá, ou diariamente, quando eu quiser, qualquer hora. Eu posso entrar lá. Investir é horário comercial. Para investir, eu tenho que horário comercial. A única diferença da questão da poupança nesse sentido, para, por exemplo, o Tesouro, que é também que tem esse aspecto da segurança muito grande, é que para sacar ou para investir tem que ser no horário comercial. A poupança não. A poupança eu posso sacar 10 horas da noite, meia-noite, de qualquer dia da semana. Né? Essa é uma diferença. É porque existe, até nesse sentido, só passando aqui para a gente poder ter um referencial dessa questão de investimento, a gente tem um tripé de investimento, né? Que é investimento. Então, eles se equilibram, né? São pontos de uma balança que ficam se equilibrando. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu tenho uma conta num banco, na poupança, eu estou falando que eu tenho dois aspectos que são bem significativos, né? Tem segurança, tem uma boa segurança, os bancos, né? Principalmente, claro, a depender do banco que eu estou investindo, e eu também tenho a liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade que eu tenho de pegar o meu dinheiro a hora que eu quiser. Ele tá pronto para eu tirar ele, a hora que eu quiser. Aí eu tenho liquidez e tenho segurança. Só que o que eu perco? Rentabilidade. Porque eu não ganho muito dinheiro.
Eu estou falando de rentabilidade que está falando em 0,5% ao mês, que é o da poupança hoje. Quando eu vou lá para o Tesouro, também estou falando disso. A liquidez ainda continua bacana em relação a, principalmente Tesouro Selic ali, né? Ainda continua bacana, né? Aí a questão da segurança também continua, é mais alta até que a poupança. Só que a rentabilidade também é baixa. Aí eu estou falando já de 1% ao mês, beleza? Hoje. Quando eu vou para o mercado de ações, é renda variável. Então ela vai para cima e para baixo. Não é à toa que o nome é esse. Mas aí eu estou falando em rentabilidade mais alta. Possibilidade de maior rentabilidade. Quando eu estou falando de Bitcoin, é rentabilidade mais alta. A busca é por isso. Rentabilidade. Naturalmente, o aspecto da segurança fica menor e a liquidez, para eu tirar o dinheiro a qualquer momento, eu posso até tirar, mas eu posso ter perda. Né? Então, assim, esse tripé, ele anda se equilibrando. Eu não vou achar um investimento que, ao mesmo tempo, me traga muita liquidez, muita segurança e muita rentabilidade. Não existe. É muito interessante. Que aula, né? Sim. Foi um tutorial, né? Obviamente, a gente não teria tempo para esgotar todo o assunto, porque a gente teria que ficar aqui dias falando sobre isso, ensinando sobre todas as formas de investimento e tal. Mas eu acho muito importante, né? Achei muito importante essa fala sua, todo esse contexto, porque você citou o YouTube. E o YouTube ao mesmo tempo que é uma bênção, pode ser uma maldição. Sim. O camarada pode entrar lá procurando investimento e vai cair em coisas assim que a gente nem faz ideia, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho importante a gente destacar, né? Day trade não é investimento. O camarada que entrar lá, ele vai encontrar, é uma modalidade de alto risco, né? Até eu quero que você fale mais sobre isso, mas é importante separar, né? Que isso não é um investimento, não é isso que você está defendendo aqui. Estou correto? É assim, a linha, é igual eu falei, existem muitas formas de pensar sobre educação financeira, sobre dinheiro, né? Sobre como trabalhar com dinheiro. Né? A minha fala não é definitiva, longe disso, na verdade, né? Mas a linha que eu estudo, a linha que eu aplico para a minha vida e que eu repasso, que eu busco repassar para os demais, ela é uma linha menos emocionante, financeiramente falando, né? Vamos dizer assim. Porque quando eu estou falando de day trade, eu estou falando de rentabilidade alta, porque assim, nós estamos falando da pessoa que às vezes ela está falando, não, eu vou comprar uma ação agora, daqui 10 minutos eu vendo ela, daqui 1 hora, daqui e tal, e aí eu vou ganhar o dobro, eu vou ganhar o triplo, porque o mercado financeiro, para quem acompanha, não para, o gráfico não para de oscilar, é para cima e para baixo o tempo inteiro. Então, assim, a variação de valores, todo momento. Quando eu vou fazer uma compra de uma ação, por exemplo, quando eu starto aqui para comprar, ele coloca já assim, qual que é o valor máximo que você paga? Se você quiser colocar, tem lá, o valor máximo que você paga por essa ação, porque antes dela se confirmar aquela compra, ele pode oscilar de valor e pode ultrapassar o meu teto. Então, assim, ela oscila tanto que até no ato da compra, eu tenho a possibilidade de não conseguir comprar ela próximo daquele preço que eu me propus a pagar. Entende? Como é muito dinâmico esse mercado. Mas, assim, eu sou da linha o seguinte, ó. E eu vou reforçar sobre essa questão day trade, mas eu sou da linha o seguinte. Vou investir, vejo no que eu quero investir. Por exemplo, eu quero no Tesouro. Aí eu vou acessar lá, inclusive sobre Tesouro, se eu quiser lá, tem Tesouro, tem... Eu vou comprar cotas, né? Cotas dele. Tá lá, são títulos. Eu entro, qualquer horário que eu entrar, eu posso comprar ele quantas vezes eu quiser, hoje, amanhã, depois, tanto faz. Né? Esse mês que vem se tiver, ou se não tiver outro título também, tá tudo certo. E aí não tem problema. E eu compro cotas. Aí tem cotas, às vezes, de centavos. Tem cotas de R$2, e tem cotas de 50, 100, depende do que é o título. E aí eu vou comprando ali os títulos, e aí ele vai montando a minha carteira, né? E aí quando o título vence, por exemplo, eu compro um título que é 2029, 2028. Naquela data, ele vai me pagar o que foi contratado, e ele vai cair direto na corretora. E aí só fazendo um alerta da corretora. A corretora é só uma passagem, eu deposito meu dinheiro lá, assim como eu deposito numa conta, na conta do meu banco,
só para eu poder acessar os investimentos. Eu acessei, quando eu clico no investimento, meu dinheiro não está na corretora mais. Ele já está empregado no título que é da União, por exemplo. Então, assim, o meu dinheiro não está mais. A corretora pode quebrar amanhã. Ela pode deixar de operar. Meu dinheiro já não está lá mais. Ela só é uma passagem. É só uma passagem. Né? E quando o meu título vence, eles depositam na corretora para eu poder sacar. Ou para eu poder reinvestir. Eu que escolho. Né? Enfim. Então, assim, aí a questão do day trade, nós estamos falando aqui de um dado, não é meu, de um dado da Fundação Getúlio Vargas, né? Que fala que 99,4% das pessoas que trabalham no day trade, eles têm prejuízo. Então, não é um dado meu, o dado da Fundação Getúlio Vargas. E o que é? É altíssimo risco. Mas o que atrai? Aquele aspecto do tripé da rentabilidade. Eu estou falando de uma possível rentabilidade muito alta, e aí eu me arrisco. Só que eu posso ganhar muito dinheiro e posso perder tudo. Num movimento, em poucos minutos. Então, assim, e investimento, o investimento, por exemplo, em ações, qual que é a regra do parâmetro que eu sigo? É um investimento a longo prazo. Quando eu falo longo prazo, é 8 anos, 10 anos. É a longo prazo. Porque a tendência de uma ação a longo prazo é ela subir. Via de regra. Se eu estou trabalhando com a empresa, comprando ações de uma empresa que é consolidada, que é sólida, a tendência, ela vai oscilar para baixo? Vai. Só que ela também vai crescer. A tendência é natural. A longo prazo ela vai crescer. E aí, o problema é que muitas vezes, porque mexer com dinheiro, mexe com emoção. E aí nós estamos falando de aposta lá esportiva, do tigrinho, de um monte de coisa. Está mexendo com emoções. Mexe com as emoções. Porque eu vislumbro possibilidade de transformação imediata da minha vida, do meu cenário e tal, enfim, de ter uma lucratividade rápida e muito grande. E assim, e aí por isso que atrai. Atrai tanto, né? Essa questão, né? Um dos aspectos, pelo menos, né? Então, quando eu estou falando do day trade, eu estou falando disso, de alta rentabilidade. Só que alta rentabilidade também leva junto alto risco. Qualquer investimento que eu fizer que tem alta rentabilidade vai trazer alto risco. É o tripé que se equilibra, que eu não posso ter todos ao mesmo tempo. É ele. Não adianta eu achar que eu falei assim, eu vou começar a estudar investimento e agora eu descobri um investimento que ninguém mais viu. Ninguém mais, só eu percebi que isso aqui dá dinheiro. Quando eu percebi, já tem um monte de gente que já passou por lá, já tem um monte de gente que já trabalhou com essas ações ou qualquer tipo. Então, assim, não tem café de graça quando a gente fala de mercado financeiro, porque ninguém está entrando para perder. É um jogo em que as pessoas buscam lucrar. Quem está oferecendo o título, quem está oferecendo a ação, tem uma razão, ele tem uma contrapartida, ele tem um porquê. Quando o cara oferece o limite do cartão de crédito, não é porque simplesmente é bom. Não, é porque existe o interesse por trás. Nós estamos falando no país em que os bancos têm uma lucratividade muito alta. Né? Nós estamos falando, tem uma expressão, chama spread bancário. O spread bancário, o que ele é? Ele pega o seu dinheiro, você chega lá e fala assim, não, eu quero investir meu dinheiro. Beleza. Aí ele investe, aí ele pega, não, beleza, eu vou te pagar aqui 0,5% aqui, para o seu dinheiro ficar aqui. Né? Ou no CDB lá, vou te pagar aqui 80% da Selic, ou 100% da Selic. Enfim, tudo bem, aí tá, beleza. Aí dá 1% ao mês. Aí ele pega o dinheiro, um dinheiro que ele tem lá, que você passou para ele, e aí o coronel chega para o banco e fala assim, eu preciso de dinheiro emprestado. Aí ele fala assim, beleza, eu vou te emprestar aqui, 5% ao mês, viu? Ou 8, ou 10. Enfim. Essa diferença entre o dinheiro que eu tô pagando para ter o dinheiro dele e o dinheiro que eu tô recebendo do senhor é o spread bancário. Essa é a diferença. Essa diferença é o spread bancário. E nós estamos falando num país em que está entre os 5 primeiros do mundo, onde os bancos mais têm lucratividade nesse referencial do spread bancário. Então, o bizu não é investir em poupança, é comprar a ação do banco.
É uma possibilidade, sim. Vários bancos têm alta lucratividade. É normal. Para o banco que pague realmente os dividendos, né, generosos, né? Não, que sim. nem sempre é verdade. É porque, na verdade, assim, existem duas formas de... Quando eu falo em investimento de ações, existem, via de regra, duas possibilidades. De ter lucratividade na valorização da ação, porque aí eu compro, se ela tem valorização, eu posso vender ela mais caro, e no pagamento de dividendos, porque aí de tempos em tempos, pode ser a cada 3 meses, a cada 6 meses, enfim, se estabelece de acordo com o que eu contratar, o pagamento de dividendos. E aí eu posso receber esses dividendos, né? Ou assim como no caso dos fundos imobiliários, né? Que eu vou receber, um aluguel, né? É um aluguel. Eu faço, até para esclarecer para quem não conhece, fundo imobiliário, eu faço investimento num pedaço de um numa imóvel. Parte, por exemplo, de um imóvel. Existem o fundo imobiliário permite algumas modalidades, existem algumas modalidades. Aí, esse, quando fala que é a modalidade tijolo, que são os prédios construídos, os prédios que existem, de fato, o shopping que eu frequento, ele pode estar na Bolsa de Valores. E se eu compro uma ação do shopping que eu frequento, eu sou dono dele também, em parte. De um pedacinho. Isso, de um pedacinho dele. E quando ele recebe, eu também recebo, porque ele recebe dos inquilinos o aluguel, que eu também. Aí ele me passa a minha parte proporcional àquilo que eu tenho. Então, assim, isso nos Estados Unidos, eu estava olhando recentemente, eles têm fundo imobiliário até de outdoor. De outdoor lá. Tá, o outdoor fica tá na Bolsa de Valores. Mas, enfim, aqui a gente tem várias possibilidades. Aí é comum, por exemplo, ter os galpões de centros de distribuição. O cara faz aluguel por 20 anos. Pô, é um negócio bom, né? Tipo assim, porque eu tenho a garantia de que ele vai ficar alugado durante muito tempo. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar um cuidado. Eu não é interessante fazer investimentos em empresas que tenham poucos imóveis. Porque se aquele imóvel fecha, acabou a possibilidade de eu receber. Agora, se ele tem... E nem só em um único estado. É bom ter diversidade de estados e de empreendimentos. Um cara que tem um shopping num lugar só e se comparar a outro que tem 10 shoppings espalhados em 5 estados diferentes. Diversificou, diminui risco. Diversificou, porque quando às vezes ele perde um, que vai ter, por exemplo, porque também é baseado nas salas que estão alugadas, no espaço que está alugado. Se 10 inquilinos vai diminuir meu valor, se 10 deixam vacantes lá os espaços, né, entregam os imóveis. Mas só que quando a pessoa tem uma diversidade grande, ele compensa com o outro que está ok. Agora, quando tem um só, e por isso tem que tomar cuidado. Muitas vezes as pessoas olham só o lucro. Isso é muito perigoso. A pessoa olha lá, o investimento está pagando 200% do CDI. Referencial à taxa Selic, né? Tá pagando 200%, 250%. Assim, tá ótimo. É a rentabilidade muito boa. Tudo certo. Só que você tem que olhar. Por que tá aquele valor? Às vezes é porque já o inquilino está indo embora, o contrato do inquilino está acabando daqui 3 meses, só tem aquele imóvel. E aí eu vou ficar sem, e aí o meu dinheiro fica preso lá, às vezes, num contrato que eu fiz, que ele fica preso lá durante 6 meses, 1 ano. Entende que existe volta ao tripé de novo do investimento, não existe uma rentabilidade alta, sendo que não tem os outros aspectos envolvidos. Eles estão se equilibrando. É um jogo do mercado financeiro. Daí a importância, a necessidade de estudar constantemente e esse conhecimento ser ampliado ao longo dos meses, né? Nesse sentido. Leonardo, infelizmente, assunto muito importante, muito vasto, mas a gente vai ter que finalizar. Temos aí a limitação de tempo. Araújo, já indo para a questão sua, como pessoa, como bombeiro, a gente faz essa pergunta normalmente para os nossos entrevistados. O que significa ser bombeiro para o Araújo? Então, hoje, o bombeiro para mim se tornou um estilo de vida, como eu sei que é para muitos. Não superou a ideia de trabalho na minha vida.
Eu falo que as experiências que eu tive na corporação, nos combates, igual principalmente no meu caso dos incêndios florestais, né? Essas experiências profissionais que eu tive ao longo do tempo, a oportunidade de ajudar, e hoje como gestor, a oportunidade de estar gerindo pessoas, né? Não simplesmente profissionais, gerindo seres humanos, né? Buscando gerir, pelo menos assim eu busco trabalhar, né? É uma oportunidade de engrandecimento que vai para além do salário, vai para além do financeiro, né? O financeiro é extremamente importante, nós estamos aqui falando justamente por isso, mas tem coisas que a gente esquece, tem momentos da nossa carreira que a gente esquece que vai receber um salário no final do mês, porque tem uma coisa maior a ser desempenhada naquele momento, e que independe da hora, do dia, do dia da semana, se é final de semana, se é de madrugada, se é feriado. Quantas vezes eu já senti o prazer em estar combatendo numa madrugada, numa serra, subindo uma serra, descendo uma serra. Quantas vezes eu já fiz isso? Ainda mais na Chapada dos Veadeiros, que eu frequento lá com mais frequência, né? Desde 2017, que eu vou lá praticamente todo ano. Então, assim, para mim é isso. Para mim, realmente, eu agradeço aí ao comando da corporação, hoje, na pessoa do Coronel Horst, que é uma pessoa que tem dado todo o suporte para mim como comandante, como sempre. Agradeço demais pela amizade, pelo apoio dele, como sempre tem nos dado, né? Ao governador aí, o Daniel Vilela, que tem nos dado esse apoio, né? Também por meio do nosso comandante, né? Por meio da secretaria. Não é à toa que a secretaria hoje tem números tão expressivos a nível do país, é porque existem realmente pessoas comprometidas, pessoas muito comprometidas, desde o alto escalão até o pessoal que faz a frente nas ruas, nas ações de combate, nas ações de resgate nosso, por exemplo, né? Então, assim, é isso. Eu vejo nesse sentido, eu vejo o além do fogo nesse sentido, como algo que nos faz pessoas melhores, uma profissão que nos dá a oportunidade de ser melhor, de estar numa condição muito melhor e de ser pessoas mais capazes, não só no lado profissional, mas principalmente no lado humano, né? E com essa frase, né, buscarmos ser melhores, né, e a corporação nos permitir sermos melhores a cada dia, nós queremos agradecer, Araújo, a sua presença, a sua aula, as suas informações, agradecer a parceria, Leonardo. Acho que é importante a gente presentear o nosso convidado, tá. Não esquecermos de... Aqui está a nossa caneca do programa, tá? A gente é simbólico aí para você ter consciência aí, ter uma lembrança de que você fez parte, né, desse nosso programa aí, com importantes informações para todos os nossos bombeiros aí, né? Eu agradeço, muito obrigado pela lembrança, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre isso. É um tema realmente sensível, mas muito importante, e eu estou sempre aí à disposição para poder ajudar da melhor maneira a nossa corporação, aos militares, enfim, a todas as pessoas que precisam de informação sobre esse assunto. Mais uma vez eu agradeço e contem sempre comigo. Muito obrigado. Obrigado, senhores e senhoras, e tenhamos uma boa semana.